tema dessa palavra é vinho novo ou vinho velho. Jesus, ele começa seu ministério na Galileia, fazendo um milagre, de uma forma estratégica até, ele faz um milagre. E ele diz aqui em João 2, de 1 a 11, diz assim: no terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã, da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe lhe disse: não tem vinho. Disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. Levaram. E logo que o mestre-sala provou da água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam o servente que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu não vou falar sobre esse texto, mas estou dizendo assim, que ele se espantou, o líder daquela festa, dizendo, do buffet daquela festa, de que o vinho foi deixado o vinho novo, o vinho melhor, o vinho de melhor qualidade, para o final. Dizendo o seguinte, colocando diante do seguinte: Jesus começa seu ministério declarando que o vinho novo é melhor, que até agora eles tinham bebido vinho velho, até agora eles estavam debaixo de leis, de regras e de coisas que vinham de fora para dentro. Então eles eram pessoas que tinham que obedecer regras, eram religiosos. Agora Jesus vem e começa a estabelecer um novo ministério, que é o ministério do vinho novo. Ministério do vinho novo. Eu gostaria que você participasse da pregação, amém? Que você tivesse que você fosse ativo, amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou contar aqui a história que eu vou me ater, mas antes eu quero ler um texto que provavelmente não tem aqui, que eu não falei, alguns minutos antes de vir para cá o Senhor me lembrou desse texto. É 1 Pedro 2,9, se você está anotando, anote aí, 1 Pedro 2,9, e é importante para quem vai pregar depois, fale desse texto também. Diz assim: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está dizendo assim que nós somos sacerdotes, amém? Fala assim, olha para o teu irmão assim, dá um chacoalhão nele, diz: acorda, você é um sacerdote. Qual é a função do sacerdote? Sacerdote tem 2 funções básicas, irmãos: levar oferta, sacrificar oferta. Fala para o teu irmão assim, você tem uma função básica: dar ofertas. Segunda função: interceder pelo povo. É isso daí. Sacerdote faz isso. Ele intercede, ele chega diante de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia dos meus parentes, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia daqueles que eu amo, daqueles que eu não conheço. Essa é a função, é orar para que as pessoas sejam curadas, é orar para que as pessoas sejam salvas. Essa é a função do sacerdote. E ofertar a Deus dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, tudo meu é Teu. Essa é a função do sacerdote. E aqui está dizendo que todos nós agora somos sacerdotes. No Velho Testamento só tinha um pessoal, uma tribo, das 12 tribos de Israel, que eram os levitas. Eles eram os que eram sacerdotes. Mas depois que o Senhor veio, o véu se rasgou do templo. E assim todos nós somos colocados como sacerdotes. Tendo Jesus, logicamente, como o sumo sacerdote. Amém?
Eu vou falar de 2 tipos de sacerdócio que nós podemos envolver. Um tipo de sacerdócio é um sacerdócio enfermo. É o primeiro que eu vou falar, que é o sacerdócio de Eli. E o segundo é o sacerdócio de Samuel, o que sucedeu Eli. Deixa eu contar primeiro a história. O que acontece? Existia uma mulher chamada Ana. Naquela época se permitia a poligamia. Um homem poderia casar com mais do que uma mulher, um costume oriental. Mas ele tinha que manter todo o respeito, tudo direitinho, tinha que sustentar as suas famílias e tal. Até hoje, em alguns países acontece ainda isso, alguns países do Oriente. E o nome do marido dela chamava Eucana. Ele tinha 2 mulheres, uma era Ana e outra era Penina. Penina era uma mulher saudável que tinha muitos filhos. Ana era uma mulher saudável e linda que tinha nenhum filho, porque era estéril. Penina tinha um filho atrás do outro. E naquela época ter filhos é uma graça, é considerado como uma graça. E não ter filhos é considerado como uma desgraça, porque não mantém a família viva. O nome da família é arriscado. E Penina, só que Eucana, marido de Ana, amava, tinha em consideração, talvez pelo fato dela não poder ter filho, talvez ela tivesse um corpo melhor, ou talvez ele amasse mesmo por outra razão, ou fosse mais carinhoso porque tinha dó dela, porque ela não tinha, tratasse ela com mais carinho porque ela não tinha filhos. A verdade é que a Bíblia diz que ele tinha em consideração Ana, só que ela não poderia ter filho. E Penina, enciumada, ficava ofendendo Ana e ficava atormentando Ana, não dizendo, poxa, mas você não tem filhos, né? E interessante, irmãos, muitos pregadores crucificam Penina, falam que Penina era uma mala, que né, Satanás. E eu não encaro assim, eu encaro Penina como uma igreja verdadeira, como uma igreja que produz filhos, a igreja que se multiplica. E Ana como aquela igreja, a igreja, uma mulher que não multiplica, que é estéril, por várias razões, não sabemos as razões porque Ana era estéril. Mas a questão é essa, que Ana, desesperada, no momento de profunda dor, de profunda tristeza, vai no templo, diante dos sacerdotes, e oferece um sacrifício, leva uma oferta e ora de uma forma desesperada. E ela começa a orar, e ela começa, Senhor, o Senhor podia muito bem me dar um filho, Senhor, por que o Senhor me dá um filho? E ela falando assim, mexendo a boca, aparece Eli, que era o sacerdote, um sacerdote que estava lá. Esse é o sacerdote do mau exemplo, e chega diante dela, e fala, e vendo ela falando, fazendo assim, e chorando, e chega e dá uma dura nela e fala que ela está bêbada. Olha só o que diz 1 Samuel 1, de 12 a 15. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Ele disse, Eli, até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado minha alma diante do Senhor. Quem é Ana? É aquela igreja, aquele ministério, aquele líder que está estéril, que não aguenta mais a situação de esterilidade, não aguenta mais entra ano e sai ano, continua na mesma coisa, não tem discípulo, não multiplica, e ela chega diante do Senhor e começa a clamar. Eu quero já, de cara agora, já dizer para você, você não veio hoje aqui à toa, você veio hoje aqui para ouvir a palavra do Senhor, e essa palavra é para você. Amém? Eu não sei o estado que você entrou aqui, mas saiba do seguinte,
Se você fizer como Ana, se humilhar, a tua esterilidade será arrancada da tua vida, a tua vida será uma vida próspera, uma vida de avanço em todas as coisas. Mas o que eu quero dizer aqui, além de saber que você pode contar com Deus, porque você sabe que Ana depois teve um filho, nós vamos falar isso. Mas o meu foco aqui está na atitude do sacerdote. Sacerdote, primeira característica de um sacerdócio de vinho velho. Primeira atitude, primeira característica de um sacerdócio errado, do sacerdócio que tem que ser abandonado. Se você tem essa característica, começa a pedir agora, como Ana, nós vamos depois vir aqui clamar, não sei se de joelhos, se prostrado, não sei como, mas nós vamos clamar para que o Senhor mude essa realidade. Primeira coisa, era um sacerdócio que não tinha discernimento. Presta atenção, irmãos, ele está diante de uma mulher atribulada, de uma mulher chorando, mesmo que ela estivesse embriagada, mesmo que ela estivesse bêbada. Uma mulher daquela época vindo no templo, vindo diante do sacerdote, mesmo que ela estivesse bêbada, irmãos. Se ela bebeu, então é por algum motivo, sim ou não? Ninguém naquela época, uma mulher ainda beber. Então, no mínimo, ele falou assim, me fala uma coisa, tem algum problema? Mas não, ele já chegou e já julgou. Já falou, você está bêbada. Já deu a sentença, sem discernimento. Quantos aqui já cometeram erros de falta de discernimento? Falou antes do que devia, falou antes, promulgou antes de perguntar alguma coisa. Não sabe por que a pessoa está agindo daquela forma. Muitas vezes as pessoas agem de uma forma infantil, elas fazem coisas que não tem nada a ver, elas têm atitudes de ciúme muitas vezes, parece rebelião, e não sabe que a pessoa está passando um problema. Primeira característica, irmão, é a falta de discernimento. Eli foi insensível diante de alguém que estava com uma necessidade. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, peça sensibilidade, peça discernimento, porque se você não tiver discernimento, o teu sacerdócio vai ser um desastre. E vocês vão ver o que aconteceu com esse homem. Segunda característica de um sacerdócio desastroso, ou de um sacerdócio do vinho velho. Eli, ele tinha filhos, ele tinha 2 filhos. Chamava Hofni e Finéias. Esses 2 meninos foram criados no sacerdócio. Todo filho de sacerdote, era família sacerdotal. E eles aprenderam a fazer os sacrifícios desde da sua tenridade. Só que Eli, ele cometeu um erro muito grave. Ele jamais repreendeu as atitudes erradas daqueles meninos. Ele fazia uma censura, ele falava assim, não façam isso, meus filhos. Sabe aquele pai, aquela mãe, que quando vai corrigir o filho, pega aquela, vai corrigir, né, com vara, pega aqueles chinelos de isopor, faz pof, pof, pof. Aí a criança olha assim, ainda com fralda ainda, né, olha assim, kkk, né. Ele não repreendia, e deixa eu falar uma coisa, uma liderança de vinho novo, uma liderança segundo o coração de Deus, é uma liderança que necessariamente cuida dos seus filhos. Fala para o teu irmão assim, se você não gosta que as pessoas cuidem da tua vida, você está na igreja errada, você está com o pastor errado. Olha para o teu irmão assim, o teu líder vai cuidar da tua vida, você vai cuidar da vida do teu líder, o líder do teu líder vai cuidar da vida do teu líder, e vai cuidar da tua vida, e você vai cuidar da vida do líder do teu líder, e do líder do teu líder do teu líder. Aqui nós cuidamos uns das vidas dos outros. E como nós cuidamos? Não
não faz assim não. Não é assim que uma moça deve se comportar. Não, menino, não pode sair assim, falando esse tipo de palavra. Não é duro ouvir. É duro ouvir com quem tem padrão. É duro ser amigo de quem tem padrões elevados. Sabe de uma coisa? Jesus tem padrões elevados, porque Ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. E se você quer ser filho de Deus, você tem padrões elevados, sim. A graça vira desgraça quando nós a tratamos com desleixo. A graça é a capacidade de fazer o certo. Graça não é uma coisa assim, todo mundo pode fazer o que... Permissividade, não, irmãos. Graça é a capacidade espiritual de fazermos o que é correto. Sem o qual e fazemos o que é correto com o coração correto, o mais importante. Porque fazer o correto, muita gente que não tem a graça faz também, faz por questão de disciplina, mas a graça ela vai além da disciplina. Ela faz você fazer o correto, ela te dá a capacidade de fazer o correto pela motivação correta. Amém? O que acontecia com esses rapazes? Eles eram zoados. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. 1 Samuel 2,12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Então, o segundo item aqui, o sacerdócio errado gera filhos que não se importam com o Senhor. Como que nós geramos filhos que não se importam com Deus? Nós não nos importando com os padrões, porque Deus é um Deus de santidade. Então você tem filhos espirituais ou filhos biológicos, você não pode permitir que eles se desviem por caminhos tortuosos. Começa a falar uma palavra estranha, começa a se vestir de uma forma estranha, começa a querer andar com algumas pessoas que não tem nada a ver. Você tem a obrigação, dá trabalho para fazer, eu sei, mas você tem que fazer. Eu estava falando para a pastora Carmen antes de sair de casa, falei assim, amor, essa palavra me pegou muito, porque com o tempo nós vamos ficando velhos, que era o caso aqui mais grave de Eli, ele estava velhinho, vai passando o tempo, você começa a não querer mais ficar pegando no pé de ninguém, você começa a não querer mais, sabe, ter que falar as mesmas coisas que você vem falando há 40 anos, que era o caso. Há 40 anos que esse homem, o ministério dele tinha 40 anos, e ele já não aguentava mais. Então, é uma hora que o líder ele desiste. Se você está perto de algum líder aí, de algum irmão aí, olha para o seu irmão e fala assim, por favor, não desista dos seus discípulos. Por favor, jamais desista dos seus filhos espirituais, dos seus filhos biológicos. Tem gente que desiste até dos filhos biológicos, fala assim, quer saber, eu não vou falar mais nada. Fala, Jeová. Você sabe o que esses caras faziam? Eles levavam prostitutas para perto do altar e tinham relações com elas diante do altar. E não somente isso, algumas mulheres muitas vezes vinham trazer oferta, sacrifício, eles pegavam essas mulheres e as violentavam. E o pai dizia assim, não pode fazer isso, filho. O certo é ele porque todo sacerdote, irmão, ele era autoridade, não só autoridade espiritual, ele era autoridade governamental. Nessa época não havia rei em Israel, era a época dos juízes. Ele podia muito bem dizer o seguinte, próxima história errada, vocês vão se dar mal, vocês serão apedrejados, era isso que tinha que fazer. Mas os laços, tem gente que é o seguinte, tem líder que protege os filhos, no sentido acha que está protegendo, mas por causa dos vínculos de família, são duros com os discípulos, mas com os filhos são molenga. Por causa dos laços de família. Irmãos, laços de família não devem interferir no teu julgamento. O que é certo, o que é errado. Porque o teu filho, porque os teus parentes foram embora da igreja em rebelião, então você tem que ir também? Ou fica dando ouvidos para o que eles falam, porque eles são seus parentes? Não, irmãos. Esses dias aí uma pessoa muito próxima
de sangue meu, escreveu uma groselha contra o meu líder e contra uma companheira de G12 minha, G12 Brasil. E eu tive uma resposta. Eu disse, teólogos de YouTube são hilários. Não para mim, porque eu não dou risada, eu choro. Mas eles são hilários para aqueles senhores, mentores que foram expulsos do céu. Espero, irmãos, que você jamais, por vínculos de família, você seja conivente com erro, com pecado. Pergunta que você tem que fazer: os seus filhos, seus discípulos estão servindo a Deus? Seus filhos na fé estão gerando frutos para Deus? Que tipo de sacerdócio seus discípulos estão exercendo? Então, se você está vendo coisa errada e não fala, você está sendo conivente, você está sendo cúmplice do erro. Não admita adultério, não admita fornicação, não admita roubo, não admita rebelião no teu ministério, porque a hora que você admitir isso, o teu ministério estará acabado. Terceira característica do ministério do vinho velho, falta de exercício da autoridade para exortar. 1 Samuel 3:3 diz assim: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Irmãos, aparece um profeta lá, um camarada, um profeta, do nada aparece e profetiza isso. Chega para ele e fala assim: olha, o Senhor manda te dizer o seguinte, porque você não repreendeu seus filhos, só por isso, porque você não detonou seus filhos, só por causa disso, teu ministério será arrancado, você ficará cego, e não haverá mais parentes, a tua linhagem de família será cortada da face da terra. Olha para o teu irmão assim e fala assim: isso é coisa séria. Se você tem passado a mão na cabeça de quem erra, seja lá quem for, não estou dizendo para você ser o juiz aí, não. É para você não ser conivente, falar assim: não, isso está errado, viu? Desculpa falar, mas isso está errado. Se não for teu liderado. Se for liderado, não precisa nem pedir desculpa, não. Se for colega de trabalho, se for alguém que fala assim: isso eu roubar não é legal. Estou ligado que você catou lá a ferramenta, a chave lá, inglesa, não é legal isso não. E é o seguinte: próxima vez que você fizer isso, faça longe da minha vista, porque eu vou te denunciar. Então você vai morrer. Então eu vou morrer, mas eu vou te denunciar, porque eu não vou ser ladrão. Porque se você vê uma pessoa roubando e não denuncia, você é ladrão também. Então trata de não ver. Trata de sair fora. Aliás, esses meninos aí, eles faziam isso. Eles roubavam a oferta. Eles faziam uns esquemas e ficavam com uma partezinha, para ninguém notar. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos colocados aqui na igreja, fazemos muita coisa, você é colocado na responsabilidade de tomar conta de alguma parte, e muitas vezes envolve dinheiro. R$1 que você ficar, irmão, você está viajando, você está entrando na modalidade do Hofni Finéias. E na empresa, um clipes que você pega, uma caneta que você leva embora, você está sendo ladrão. E se você vê alguém fazendo isso, você fala para a pessoa: olha, você sem querer levou, então na próxima vez você não faz isso. Amém, irmãos? Então, ou você faz as coisas sem eu saber, porque se eu souber, porque então eu vou ser criminoso com você. O que aconteceu assim com Eli? Porque ele foi conivente com os erros dos filhos, deixou os filhos fazer o que queria, e por isso o ministério dele foi arrancado. Quarta característica do ministério infrutífero, é um ministério sem visão. O que aconteceu com Eli? Perdeu a vista. 1 Samuel 3:2 diz assim: e sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e seus olhos começaram a escurecer, pois não via.
É isso mesmo? Cadê o texto? 1 Samuel 3:2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, como que ele estava? Deitado no seu lugar. E os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. Sinal de um ministério de vinho velho. A pessoa perde a visão. O que é perder a visão? É você esquecer, você ficar olhando para o carinha que te abandonou, para o discípulo que te deixou, para aquele que te falou mal de você, e você esquecer a visão que Deus te deu da conquista no final de todas as coisas. 2 erros que nós podemos cometer. Um é olhar para o resultado e esquecermos o processo. Outro erro é olharmos só para o processo e esquecermos que nós temos um objetivo. Que no todo o processo que você desenvolve, você tem que sempre pensar, não, eu estou fazendo isso aqui para alcançar aquilo. Porque se você não fizer isso, meu irmão, diante das barreiras, diante das oposições, dos muros de contenções que se levantam diante de nós, nós paramos. Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo essa célula? Por que eu tenho que fazer uma célula? Por que eu tenho que pregar o evangelho? Por que eu devo pregar o evangelho, irmãos? Por que eu tenho que sofrer muitas vezes humilhação de pessoas que não confiam em mim, que me julgam? Por quê? Então, quando a pessoa perde essa visão, ela entra em depressão espiritual, depressão física. Ele perdeu a visão física e a visão espiritual. Não conseguia discernir o que a mulher estava passando, não conseguia discernir o estado dos seus filhos, não conseguia, portanto, ser um intercessor de uma nação carente e necessitada de proteção. E por isso, e por causa disso, os filisteus, que eram os principais inimigos na época, invadiram e tomaram e mataram pessoas e roubaram a Arca da Aliança, que é o símbolo, que era o símbolo da presença de Deus. A presença de Deus foi arrancada. Fala para o teu irmão assim, é sério. A presença de Deus foi arrancada da nação inteira por causa de um homem que tinha o ministério, o sacerdócio do vinho velho. O vinho novo é melhor. Oh Jesus, tem misericórdia de nós. Você tem a visão? Você sabe que essa é uma igreja em célula, uma igreja que preza pelo discipulado, pelo espírito de paternidade. Deus tem nos revelado o espírito de paternidade. Deus tem colocado diante dessa igreja um plano de carreira dentro da tua vida, do caminhar cristão, muito claro. Ele está fazendo isso cada vez mais claro, para que você possa trilhar por Ele. Sabendo que um dia nós éramos perdidos, depois nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, depois como Senhor, aí passamos a trabalhar, depois nós nos tornamos amigos de Deus, depois assumimos a nossa filiação, filhos de Deus, aí sim nós nos tornamos pais espirituais. Esse é o plano de carreira. Você precisa analisar aonde que você está nessa escala. Não é se você foi colocado como pai, tudo bem, mas você tem que, na realidade, ver aonde que você está. Para que você possa se puxar para onde você tem que estar e também estar puxando os seus discípulos, os seus filhos, para um patamar maior. Mas você só pode puxar alguém para cima se você estiver acima. Então, se você não é servo, jamais você vai poder puxar alguém que é salvo para ser servo. Se você não é amigo de Deus, jamais você vai poder puxar alguém para ser amigo de Deus, alguém que é servo, somente servo. E assim por diante. Está complicado, vocês estão em silêncio? Oi? Amém? Esse grupo aqui está bem? Estão entendendo? O Espírito está falando com vocês, o Espírito Santo está falando. Me respondam, por favor. Nós estamos conversando aqui, amém? Quinto lugar, não recebe mais revelação de Deus. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, e disse-lhe: eis-me aqui. E disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, mas assim Deus te faça, e outro tanto se me encobris alguma palavra de todas que ele falou.
Vou ler de novo, porque eu li muito mal, meu Deus do céu. 1 Samuel 3, 16, 17. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça, e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas que falou. O que está acontecendo? Ana, lembra da irmã Ana lá? Quem lembra? Amém. A Ana teve um filho, porque ela estava chorando, e aí o Eli viu, ficou com dó, falou assim, tá bom, então você vai ter um filho aí, beleza? E ela teve mesmo um filho. Mas qual foi o voto que ela fez? Ela falou o seguinte: se o Senhor me der um filho varão, um filho homem, quando ele for desmamar, quando ele chegar na época de desmamar, de sair do peito, eu vou levar o meu filho até o sacerdote Eli, e ele vai morar lá com o sacerdote Eli, e ele vai ser entregue totalmente para Deus. Naquela época era assim, quando nascia um filho primogênito, o que a família fazia? Ela levava uma oferta bem grande para o sacerdote, no peso que o menino tinha nascido. Então, se o menino nasceu com 2 quilos, era 2 quilos de prata, dependendo da família, do estado econômico da família, era um certo tipo de oferta. Ela disse que não, que quando o menino fosse desmamado, ela entregaria o menino para o sacerdote. E quando se cumpriu esse tempo, ela fez isso, levou o menino. Fez um enxovalzinho, roupas e tal, e levou para o menino, o sacerdote, e o menino bem pequenininho, começou a ser criado por Eli. Então Eli tinha 2 filhos que eram malas, e que morreram, na verdade, eles foram mortos, por causa, a mão de Deus pesou sobre eles, morreram. Sabe disso que, quando o sacerdócio é de vinho velho, os filhos espirituais costumam morrer, infelizmente. E Samuel agora está morando com o sacerdote Eli. De repente, um dia, estava lá todo mundo dormindo de noite, e de repente Samuelzinho, pequenininho, meninão, ouve uma voz dizendo: Samuel. Eu até fiz uma música para criança: Samuel, eis-me aqui, Samuel, eis-me aqui, Samuel, fala, Senhor. Samuel, ouvia a ti, Senhor, e eu também quero a ti escutar. A palavra Samuel quer dizer Sham, quer dizer ouvir. El é Deus, ou aquele que ouve a Deus, o nome que Ana deu para ele. Ele ouve aquela voz de Samuel, ele pensa que é Eli, ele não conhecia que Deus falava assim. Ele vai, corre e fala: Eli, senhor, pode falar. Eu falei: não falei nada, meu filho, vai dormir. Tipo assim, sem discernimento. Aí o mano está viajando. Aí de repente ele ouve de novo: Samuel. Ele vai lá: ô Senhor, fala, o que o senhor quer? Ele deve ter pensado: pô, o Eli deve estar viajando, né, meu? Fica falando comigo. Eu não falei nada para você. Vai dormir, mas faz assim, eu acho que é Deus que está falando com você. Próxima vez que ele falar alguma coisa, que ele te chamar, você falar: eis-me, fala, Senhor. E aí, pela 3ª vez, Samuel, aí ele falou: pode falar, Senhor. E o Senhor fala tudo o que acontecer com a família de Eli. Imagina, a primeira profecia já é para arrebentar com tudo, para dizer o que ele estava fazendo de errado, denunciando o pecado de Eli. E, na verdade, irmãos, o que acontece? Ele chega agora, assim: me conta o que Deus falou. Me conta o que Deus falou. E ele ainda está terrível. Ele fala assim: é o seguinte, eu vou te tacar uma maldição se você não falar. O que ele fala aí, lê aí o que nós lê o texto. Que Deus faça a você não sei quantas vezes, se você guardar segredo para mim. Isso é lá a forma de abordar as coisas de Deus. Falta de discernimento, violência ministerial,
falta de sensibilidade, falta de ouvir a voz de Deus. É aquela pessoa que fala assim, eu preciso ir lá falar com fulano de tal, para mim poder ouvir a voz de Deus. São pessoas que pararam de ouvir a voz de Deus e não entendem a palavra e precisam. Irmãos, esse é um sacerdócio complicado. Pessoas que nunca lêem a Bíblia, não conhecem a voz da letra, não conhecem a voz do Espírito e não conhecem a voz do caráter de Deus. Quantos aqui gostariam de ouvir a voz de Deus claramente? Então, começa a ler a Bíblia compulsivamente, que é a voz da letra. Começa a orar compulsivamente, que você vai ouvir a voz do Espírito. E conheça a Deus na intimidade, sendo amigo dEle, que aí você vai ouvir a voz do caráter de Deus. Amém? Deus não falou mais com Eli, e por isso agora ele não ouve mais a Deus. Característica terrível. Sexta característica de um sacerdócio errado. Está condenado a acabar. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado, isso está em 1 Samuel 2,30, e depois o versículo 33. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Versículo 33. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do teu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar na idade varonil. Senhor, mas lá no meu encontro, o Senhor prometeu que a minha geração seria maior que as estrelas do céu. E aqui ele diz assim, ele fala isso. Eu te prometi sim. Só que agora mudou os planos, porque você mudou os planos. Fala para o teu irmão assim, o Senhor já te deu uma direção. Segue a direção, que você vai ser feliz. Se você não seguir a direção, tudo muda. Você lê Deuteronômio 28, ele fala assim, será bendito no entrar, no sair, emprestará, mas não tomarás emprestado. E vai falando se der os ouvidos à minha voz. Se não, aí vem todas as maldições. Semana passada nós falamos sobre a casa construída na areia. A mesma casa, o mesmo material, o mesmo pedreiro, tudo a mesma coisa, só que construída em lugar errado. Dá para entender? Existe uma promessa, fala para o teu irmão assim, existe uma promessa para você. E ela vai se cumprir. Se o seu sacerdócio for um sacerdócio sensível. Presta atenção, irmão, sacerdócio insensível não entende as demandas, não é obediente, os filhos de Hofni não obedeciam, resistiam à autoridade, resistiam às orientações do pai, mesmo que eram fracas, eles deviam obedecer. Sacerdócio enganoso é um sacerdócio sem sensibilidade, sem visão, e vai acabar, infelizmente. Eu já vi muitos sacerdócios acabarem. Quantos já viram aqui sacerdócio acabar? O seu fim é a morte. 1 Samuel 4, 17 e 18 diz, então respondeu o que trazia as notícias e disse, Israel fugiu diante dos filisteus e houve também grande matança entre o povo. E além disso também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Ele era velho e pesado, gordo. Pastor, Deus está falando comigo que ser gordo é pecado. Irmão, o problema não é ser gordo. O problema é quando ou sua gordura espiritual, ou tua gordura física, seu tecido adiposo,
te impede de alguma forma de prosseguir na área profissional, na área ministerial ou na área emocional. O que é uma pessoa pesada espiritualmente? É uma pessoa que não caminha com facilidade. Uma pessoa que não tem agilidade. Eu conheço pessoas que estão obesas. Esses dias eu conversei com uma obreira obesa, não é dessa igreja, é de outra igreja. E ela, tudo para ela é muito difícil. Eu falei assim, você não visita, você não vai nos aniversários dos seus discípulos? Ah, eu não, há muito tempo não vou mais nem a pau. Ah, tá louco. Tudo é muito difícil, tudo é muito pesado, tudo é muito chato, é mal-humorada, tá ficando mal-humorada. E aí vem problema de tireoide, e aí vem um monte de coisa, é tudo difícil, tudo faz com cara de sofrimento. Porque tudo é pesado. A pessoa já morreu e esqueceu de enterrar. Quem está entendendo, irmãos? Ele era pesado e ele era muito velho. Fala para o teu irmão assim, pergunta para o teu irmão, qual a diferença de velho e de idoso? Responde aí para o seu irmão. Quanto que eu bebo água? O idoso é aquela pessoa rica em dias. Idoso, ou seja, tem bastante idade. Ele é farto de idades, tem bastante idade. Agora, o que é o velho? O velho é aquilo que não pode ser mais usado. É aquilo que está inutilizado, aquilo que está enferrujado, aquilo que está engripado. Aquilo que não tem valor. Se você pegar um carro de 1970, ele pode ser idoso, que ele é de 70, não que as pessoas de 70 são idosas, mesmo porque eu nasci em 64, mas ele pode ser novo. Um carro, ele pode ser bastante tempo, mas ser novo, porque se ele foi conservado na situação original, e tem um grande valor. É muito mais caro, irmãos, um carro antigo conservado do que um carro novo. Tem carro antigo aí que passa de mais de 1 milhão, 2 milhões. Tem um valor inestimável. Por quê? Porque apesar de ele ser idoso, ele é novo. Está novinho. Presta atenção, irmãos. O problema não é a idade que você tem. O problema é você ser velho. Tem pessoas que têm 18 anos e parece um velho. Nunca está disposto a fazer nada. Tudo é pesado, tudo é caro, tudo é difícil. É velho. Na hora da adoração, ao invés de vir dançar, fica sentado. Hoje eu estava dançando. Porque eu me livrei desse problema de peso. Então eu tinha um problema muito, porque o peso ele te puxa para a terra. O problema da pessoa pesada ministerialmente é que você fica preso na terra. Você fica preso no chão. Você não consegue enxergar além. E nem voar. Uma pessoa pesada não voa. Meu tempo já acabou há muito tempo. Agora eu vou falar das características do sacerdócio de Samuel. E vou ser breve, irmãos. Eu me ative mais ao sacerdócio de Eli. Negativo. Por quê? Porque eu quero que você não faça como Eli. Que você tenha um ministério como o de Samuel. Primeira característica. Um ministério do vinho novo é gerado na base da oração. Vocês lembram lá? Ana, capítulo 1 de Samuel, versículo 1, de 10 a 11 diz: ela, porém, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente
atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto desse menino ser entregue a Deus completamente, e ela gerou esse filho na oração. Fala para o teu irmão aí do lado: ministérios poderosos não são gerados com esperteza, com talentos humanos, com vaidades, com fama. Ministérios relevantes, fala para o teu irmão, ministérios relevantes são gerados em oração. Você está aqui porque alguém orou por você. Você hoje é salvo, é um grande líder, um grande pai espiritual, porque alguém orou por você. Ministérios poderosos são gerados na base da oração. Ora, 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 que o teu ministério será gerado. Começa agora a oração. Ora, ora. Nunca se furte a oportunidade de falar com aquele que pode te dar e te orientar em todas as coisas. Fale com teu rei. Eu fiz uma música há muitos anos a respeito dessa história. A música era assim: não chores, ó Ana, vem e fale com teu rei. Queres ter um filho, atribulada tu estás. Lábios que se movem, mas o som não chega aos homens. Palavras sem som, mas o Senhor as ouve. Essa música eu compus, irmãos, no dia que a CQL estava nascendo. Foi num dia em que entrou uma mulher, atribulada na sala da minha casa, com seu filho quase perdido, quase morto, drogado, entrou na minha sala, e eu peguei o violão, e eu comecei a cantar, e veio essa canção: não chores, ó Ana, vem e fales com teu rei, queres teres um filho, atribulada tu estás, lábios que se movem, mas o som não chega aos homens, palavras sem som, mas o Senhor as ouve. Essa palavra ficou ecoando na minha vida, na minha cabeça. 9 meses depois nasceu a Daniela, porque a irmã, naquele momento, ela não sabia que ela estava grávida, e ela estava grávida. Essa igreja é muito profética, meu Deus. Essa comunidade aqui é muito amada. Amém? Primeira característica do ministério do vinho novo, gerado na oração. Segunda característica, dedicado totalmente a Deus. 1 Samuel 1, 26, 28. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que vier, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali o Senhor. Não sei se vocês sabem disso, que ela entregou esse filho, e ela ia visitar todo ano, ia visitar, levava um enxovalzinho, porque o menino ia crescendo, ela ia fazendo roupas para o menino, e levava para o menino, e toda vez que ela levava a oferta, o Eli falava assim: ei mulher, você veio aí e tal, Deus te abençoe, que Deus te farte de dias, e também te dê outros filhos. Não é que a mulher começou a ter um filho atrás do outro, teve 5 filhos depois disso. Ela entregou aquilo que ela tinha de mais valor, primeiro filho, e o Senhor o encheu. Além de dar um tremendo profeta, Samuel foi um dos maiores profetas. Samuel foi o profeta que transicionou da teocracia para a monarquia. Foi o que ungiu Saul, depois ungiu Davi. Samuel foi o profeta que ungiu Davi a rei. E é citado em toda a Bíblia. Terceira característica, levantado para substituir o ministério do vinho velho. Deixa eu falar uma coisa, fala para o teu irmão assim: você está sendo levantado para substituir os ministérios antigos, sem expressão.
Deus está levantando uma nova ordem, uma nova palavra, nada novo no sentido, tudo já foi estabelecido por Deus, mas Ele está agora restaurando, Ele está avivando o seu povo. Aviva, Senhor, a sua obra, e Ele está levantando através de pessoas que têm noção de paternidade espiritual. Pessoas que têm noção do que é paternidade, que paternidade não tem nada a ver com ser homem ou ser mulher. Paternidade é um dom recebido do Pai das luzes. Pai das luzes. Pai, você é luz, Ele é teu Pai. Samuel, 1 Samuel 2,35. Eis que suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. 1 Samuel 2,35. E agora 3, 20 e 21. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Amém? Fala para o teu irmão assim: você foi levantado para substituir os ministérios estéreis dos nossos antecessores. Presta atenção. Então vocês têm essa incumbência. Eu não sei quanto tempo que eu vou durar, eu não sei qual é o meu tempo de validade. Provavelmente é mais curto do que o teu. Então, irmão, é com você agora, é com você agora, é você agora. Eu estou aqui, eu te ajudo, mas eu te ajudo a cumprir a ordem do Senhor. Quarta característica: Samuel, ministério do vinho novo, ou sacerdócio do vinho novo, está apto para receber a revelação de Deus. 1 Samuel 3, 1 e 4. E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Na época, irmãos, e como naquela época nós vivemos agora, uma época de carência de revelação. É impressionante como você não consegue achar gente que tem revelação. É impressionante, irmãos, como tem tantos mestres, tantos pastores e poucos pais. É impressionante como nós vemos tanta gente falando coisas que não têm validade para agora. São coisas que são verdadeiras, mas não falam, não são remas para o momento. Falta de revelação. E a Bíblia diz que naqueles dias era muito raro alguém que tivesse revelação. E a história se repete, é muito raro. Muitas pessoas estão falando de muitas coisas, estão preocupadas com as coisas da terra, estão esquecendo que existe uma eternidade. Eu tenho visto pastores, irmãos, reunindo outros pastores, mas não para falar de avanço do reino, mas para falar sobre uma forma melhor de se ganhar, de montar um negócio, de montar e de ganhar dinheiro. E não nada contra, irmãos, reunião de empresário, nada contra. Mas, irmãos, presta atenção, o ministério de um homem dedicado a Deus tem que ser voltado para o avanço, para a limpeza da igreja, para o estabelecimento da estrutura apostólica. Quando a preocupação dos homens de Deus não é mais Deus, aí nós vivemos um tempo e de carência de revelação. É o que estava acontecendo. E porque havia carência de revelação, e Samuel tinha revelação, ele se tornou muito importante. Tudo que acontecia com aquela nação passava por Samuel. É o ministério profético. Eu pretendo, irmãos, que essa igreja seja uma igreja, ela é uma igreja apostólica, porque nós caminhamos sobre a doutrina dos apóstolos, mas ela também tem que ser uma igreja profética de meninos, homens e mulheres que profetizam com suas bocas, que profetizam com seus instrumentos, que profetizam com o seu olhar, que profetizam com a sua roupa, que profetizam com o seu jeito, que profetizam com o seu abraço, que profetizam. Que entrem numa casa e digam: é chegado o reino de Deus. Quinta característica do ministério do vinho novo: produz avivamento.
Olha só, 1 Samuel 7, 3 e 4. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com vosso coração vos converteres ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele somente, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes, e serviram somente ao Senhor. O verdadeiro sacerdócio, ele traz uma restauração. As pessoas erram, se desviam, mas o verdadeiro sacerdócio traz as pessoas de volta, traz os discípulos de volta para o caminho, traz a igreja de volta para o caminho. É assim, é por isso que nós nos reunimos a semana toda nas células, é por isso que nós nos reunimos aqui, para que nós voltemos às ordens primeiras, às veredas antigas. Quais veredas antigas? Ao primeiro, aquilo que é essencial. Outra coisa, o sacerdócio prepara o povo para a batalha. Disse mais a Samuel: congregai todo Israel em Mispá e orarei por vós o Senhor. 1 Samuel 7:5 diz que Samuel preparou o povo para a batalha. E depois, um sacerdócio bom conquista! Fala para o teu irmão assim, eu vou tentar com esse lado aqui. Assim, vou falar para vocês, vão ver porque eles não ouviram nada. O sacerdócio do vinho novo, ele prepara o povo para a conquista. Vamos ver esse grupo aqui. O Senhor está te preparando para ter um sacerdócio de conquistador. Primeira Samuel 7:10. 1 Samuel 7:10. Eu quero que nós leiamos juntos aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Enquanto Samuel oferecia os holocaustos, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filhos e os colocou em pânico. E foram todos derrotados. Diante de um sacerdócio do vinho novo, o Senhor começa a trovejar. O Senhor está trovejando nessa comunidade, vai trovejar agora, nessa final de semana que vem, no Brasil. O Senhor está trovejando, o Senhor está trovejando, o Senhor vai trovejar na tua vida esta semana. Fala para o teu irmão, o Senhor vai trovejar, o Senhor vai trovejar. Leva o povo a um tempo de vitória e paz. 1 Samuel 7, 13 e 13. Assim, os filisteus foram abatidos. Fala para o teu irmão, abatidos. Fala para o teu irmão assim, os seus inimigos, seus filisteus serão abatidos. E nunca mais vieram aos termos de Israel. Porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Irmãos, olha que tremendo. Nunca mais esse povo prevaleceu contra Israel. Nunca mais. Quando que é nunca mais? Para sempre. Pergunta: qual ministério que você vai desenvolver? Vinho velho ou vinho novo? O que você quer? Ministério de Eli, pesado, desobediente, velho, gordo? Ou você vai desenvolver o ministério de Samuel, cheio de revelação, de humildade, de segurança, de dedicação total? Interessante que a Ana entregou ele totalmente. Fala para o teu irmão assim, não existe ministério poderoso sem dedicação inteira. Uma das características de um verdadeiro sacerdócio é o coração inteiro. Há muitos anos eu venho falando isso. Pastor, mas por que eu não avanço? Porque o seu coração está pela metade.
Enquanto seu coração for dividido, meu irmão, você não chega a nenhum lugar para onde está dividido, nenhum lugar para onde você gostaria. O seu coração não pode estar entre a droga e o caminho do Senhor. Não pode estar entre a bebida, a imoralidade e o ministério. A sua vida não pode ficar titubeando entre dois caminhos. Você não sente nada quando você ouve essa palavra? Sinto muito. Mas se você sente, se você acha que é com você, eu estudei essa palavra e eu fiquei arrasado. Ontem às 4 horas da manhã, estava eu na minha sala, no meio da minha sala, aos prantos, chorando. Falei hoje para a pastora, falei, eu não entendi porque eu chorei tanto. Talvez, irmãos, todos nós tenhamos colocado um pé nesse ministério terrível que é o ministério de Eli. E se você hoje sabe que em alguma área da tua vida você colocou o seu pé, tem colocado o seu pé dentro desse ministério horroroso que é o de Eli, que é fadado a terminar, a família dele foi riscada. Ele tomou um susto, irmão, quando ele ficou sabendo que os filhos tinham morrido, que a arca tinha sido roubada. A presença do Senhor, ele caiu da cadeira e morreu. A nora dele, que estava grávida de um dos dois filhos, ficou sabendo da notícia que o sogro tinha morrido, que o marido tinha morrido, entrou em trabalho de parto, e ao nascer o filho, os filhos falaram assim, pelo menos todo mundo morreu, mas pelo menos o seu filho está vivo. Ela diz assim, então a Bíblia diz que ela não se importou com nada, e ela deu o nome do filho de Icabô, foi-se a glória de Israel. A Bíblia quer dizer, Icabô quer dizer, foi-se a glória de Israel. E ela morreu. E depois esse menino também morreu. Se algum de você tem colocado o pé, tem estado com os pés, entrou de alguma forma nesse ministério de Eli, eu quero que você venha à frente. E aqui nós vamos nos arrepender. Aproveitando que hoje é dia de ceia, não sei como você vai fazer, se você quiser se ajoelhar, se você quiser, mas é agora o momento de nós nos... Começa a falar com Deus aí. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, Senhor, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que me amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor, com isopo e ficarei mais puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu esmagasses. Esconde a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável e reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos
e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. E a minha língua louvará eternamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. A ti, Senhor, nós pedimos perdão, Pai. E nos quebrantamos diante da tua gloriosa, santa presença, mas também misericordiosa. Mas eu quero pedir uma coisa para ti, Senhor: nunca permita que nós usemos a tua graça e a tua misericórdia como motivo de sermos desleixados com os teus padrões. Queremos andar sobre a terra como vencedores, vivendo como vencedores, agindo como vencedores, agindo como príncipes que somos, príncipes e princesas, filhos do rei, que tem padrões, e que te ama acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, que nós possamos amar os nossos irmãos, porque o amor cobre a multidão de defeitos e de pecados. Em nome de Jesus, cada um desses que vieram aqui à frente, Senhor, e desses que estão nos ouvindo pela internet agora, esses que estão, talvez milhares de pessoas estão nos ouvindo agora, que tua graça alcance essas pessoas e restaure os ministérios que foram caídos, porque o Senhor tem poder para arrancar esse espírito de ministérios velhos de cada um desses que estão nos ouvindo agora. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe.